todos os que estão aqui agora, nossas irmãs, nossos irmãos, essa irmandade que nos faz de uma estrada mais leve, que nos faz um caminho com tantas coisas a partilhar e a nos conectar com esse Deus que nos protege, que nos guia. Levemos agora os nossos pensamentos, pensando no nosso evangelho de hoje, na nossa inspiração de hoje, da qual podemos agora parar, respirar fundo e ouvir essa palavra. Do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item: necessidade da encarnação. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. E é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria então uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se tornaria um castigo. Observação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender essa diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, é que se vê obrigado a repetir etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já poderia ter atingido o fim. É um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e felizes. Aqueles que, ao contrário, trabalham ativamente para seu progresso moral, podem não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que os distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se só uma vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pudessem, de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas.
e, tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar uma base espiritual, os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. E assim, encerramos a leitura do Evangelho de hoje, agradecendo a presença, a espiritualidade e a todos os conselhos que nos seguem e que possamos fazer a partilha. Assim seja. Olá, queridos irmãos, em Cristo Jesus, saudando a todos que visitam presencialmente e neste momento mais virtualmente o Centro Espírita Ana Luz. Tivemos a grata felicidade do convite e trazer uma exposição doutrinária dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e dessa maneira fortalecer esses elos de amor, de entendimento, para que juntos possamos desenvolver de maneira bem humilde, bem simples, que é o fundamental, deixando bem claro que seguimos rigorosamente o que o Evangelho do Cristo nos determina. E vamos hoje abordar um capítulo muito importante, capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Ora, Jesus, quando no momento de despedida dos apóstolos, em que ele afirmava o amor imenso por aqueles irmãos que ele tinha reunido para levarem adiante a Boa Nova, ele afirma categoricamente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele ali se despedia da vida física, era um preâmbulo a todo o processo pelo qual ele passaria, um processo infamante, de calúnias, injúrias e de muita injustiça, o martírio, que tem um fundamento importantíssimo na vida de nós cristãos, de nós espíritos imortais encarnados e desencarnados. Vamos tentar abordar nesse momento em que estamos tendo essa oportunidade, abordar e pedimos que a boa espiritualidade, os bons espíritos nos inspirem, que quem está do outro lado receba e se mobilize de forma importante a visitar cada vez mais o Evangelho, buscar o entendimento do real objetivo da vida. Jesus, então, no momento da despedida, ele diz aos apóstolos: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo vos dá. O que ele queria dizer com isso? Ele se despedia colocando a paz como o exemplo de serenidade, de dignidade, mas de humildade, de fé e de esperança que o próprio Jesus demonstrou ao longo de todo o seu missionato aos apóstolos. Dessa maneira, a paz deveria refletir na mente dos apóstolos em que não há nenhum momento, por mais aflitivo que seja, que possamos perder o equilíbrio emocional, esquecer do verdadeiro reino e do verdadeiro caminho a seguir. Jesus inicia neste capítulo com uma informação ditada e trazida à luz da verdade por João, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. O jugo e o fardo, que é leve, corresponde às leis divinas, às leis desenvolvidas por Jesus no momento em que se caracterizava a segunda grande revelação para a humanidade. Embora hoje Jesus não seja uma unanimidade do ponto de vista religioso em todo o planeta, em quase 8 bilhões de criaturas, de espíritos encarnados, o seu Evangelho é, sem sombra de dúvida, o que há de mais perfeito, o que há de mais lógico e o que melhor equilibra todas as informações, mostrando ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e o que ele precisa fazer para desenvolver as virtudes necessárias para o seu processo evolutivo. A grande maioria das religiões no mundo são espiritualistas. Os 3 maiores segmentos religiosos, o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, que compõem aí praticamente mais de 5 bilhões de pessoas, de espíritos encarnados, todos eles admitem uma vida real após esta existência, embora não compactuem com o que estabelece a doutrina espírita do ponto de vista da reencarnação. Só o fato de ter a filosofia espiritualista haverá de, num futuro breve, equilibrar todos esses conceitos e o Consolador prometido por Jesus se estabelecer definitivamente em todo o planeta. Quando falamos em breve, 100 anos, 200 anos, o que significa isso para uma eternidade? Como dizem, 100 anos encarnados na Terra corresponde a um relâmpago na eternidade. Mas quando Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, no capítulo 5 anterior, bem-aventurados os aflitos, vai abordar perfeitamente qual o objetivo dessa citação. A aflição com resignação traz ao ser humano, ao espírito encarnado, a paz no momento do sofrimento. No Pai Nosso, que foi comentado na última apresentação que fizemos, na coletânea de preces, quando Jesus, orientando os apóstolos sobre como falar com Deus, e ele cita o pão nosso de cada dia, este pão, do ponto de vista espiritual, já que o pão material e as coisas necessárias à vida são fruto do nosso trabalho, como já diria Moisés: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte, ou seja, com atividade, com energia e com dedicação. Quando ele cita o Pai Nosso, o pão nosso, na prece, esse pão espiritual, ele é nos dado de uma forma, pão espiritual esse, ele é nos dado em doses de acordo com o nosso entendimento. É um processo, é uma construção. Essa paz que Jesus deixa para nós, esse exemplo de paz, também seremos capazes de desenvolvê-la. A mesma paz no martírio, a mesma paz no momento da dor e do sofrimento. Como um espírito somente iluminadíssimo como Jesus seria capaz de manter esta serenidade e dirigir-se à humanidade, perdoando aqueles que os perseguiram e deixando exemplos de amor que persistem há praticamente 20 séculos.
Quando Jesus menciona no Pai Nosso o reino de Deus, essas leis que o Senhor Deus estabelece e que estão, de fato, registradas em nós, espíritos com múltiplas existências, aí está o jugo leve. Se sigo as leis, se as observo, se respeito essas leis, se não cometo nenhuma infração, mas não com receio da retaliação ou do resgate que terei que fazer, em absoluto, mas sim pelo respeito, pelo amor a Deus e ao próximo. Que o próprio Jesus nos dizia, se conseguirmos desenvolver esses dois corolários da doutrina de Jesus, estabeleceremos entre nós uma relação de amor e de respeito que levará, sim, toda a humanidade a um equilíbrio e o reino de Deus, então, há de se instaurar definitivamente, desaparecendo aí toda e qualquer dúvida que a humanidade hoje ainda apresenta. Neste capítulo, que fala da maneira de enfrentar também essas aflições e do Espiritismo como verdadeiro consolador prometido, e alguns haverão de dizer, mas temos certeza de que a terceira revelação é a doutrina espírita, professada por tantos espíritos de escola e desenvolvida, configurada por Allan Kardec? Os estudiosos nos dizem, espíritas e também teólogos, que abraçaram a doutrina espírita como pela sua clareza e pela explicação maior das aparentes anomalias da vida que o Espiritismo testifica, de que a doutrina espírita é, sim, o Consolador prometido, porque ela tem esse poder, digamos assim, amoroso de envolver as pessoas, esclarecer profundamente com uma lógica o que está ainda como dentro de um véu, onde algumas religiões, se não a maioria, distorcem, colocando testemunhos muito mais ligados a uma área material do que do ponto de vista espiritual, e que não transformam o ser humano como deveriam fazer, onde cada um de nós, abraçando a doutrina, entendemos o comportamento que devemos ter, buscamos desenvolver virtudes reais, e aí entram sempre a citação das bem-aventuranças, a mansuetude, o sentimento de pacificação, a misericórdia, sim, a indulgência para com os nossos semelhantes, a humildade, acima de tudo, que talvez seja, e eu tenho como certeza, a maior das virtudes apresentadas pelo Mestre Jesus. Vejamos quando ele coloca, ao longo desse capítulo, falando dessa, se me amais, se me amais, havereis de absorver esses ensinamentos, e o Consolador prometido, esse Consolador que enviarei e que há de substituir, mas esclarecer pontos que ainda não seriam possíveis serem repassados naquele momento. Esse Jesus, Espírito iluminadíssimo, nosso guia e modelo, ele, quando afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e alguns, talvez desconhecendo a grandeza desse Espírito magnífico, possam compreender ou entender que ele está sendo prepotente ou presunçoso de forma nenhuma, muito pelo contrário. Na sua humildade, quando Jesus diz que eu sou o caminho, ele faz isso com amor, a verdade, porque ele traz a verdade, e a vida,
porque no momento do desencarne ele retorna e no caminho de Emaús ele vai encontrar-se com os apóstolos andarilhos e ainda relativamente desequilibrados com o afastamento do Mestre, e ele mostra a imortalidade do ser. Ele testifica. Então, Jesus, quando afirma que o Consolador prometido virá e ele vai estabelecer uma relação eterna com todos aqueles que seguiam os seus ensinamentos, ele diz: se me amas, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Ora, ficar eternamente não pode ser um ser humano, um espírito encarnado. Obviamente, é um conjunto de informações, é um grande entendimento de estudo que somente, bem esclarecido como é a doutrina espírita, poderia manter ao longo de muitas e muitas existências, muitos séculos depois, esse entendimento, essa cultura de amor que hoje percebemos, a única que não se distancia, não se afasta, não rebate, é a doutrina que ela segue rigorosamente os passos de Jesus. Quando algumas pessoas nos perguntam ou comentam, nós já vimos isso em outros momentos, a doutrina espírita é a religião do futuro? Sem dúvida. Ela é o futuro das religiões. Ela, por não ser uma religião explícita, é um modo de vida religioso. É uma maneira de seguir a Jesus, de manter essa relação com o Mestre. Então, é assim. O futuro das religiões, haveremos de nos consolidar, de nos aproximar, todos, toda a humanidade. Ainda muita movimentação acontecerá do ponto de vista físico e do ponto de vista moral. Agora, do ponto de vista espiritual, cabe a cada um de nós, num trabalho relativamente solidário, embora pareça ser solitário, nos conjuntos, com as equipes, com os irmãos afins, desenvolvermos esse entendimento, essa doutrina de Jesus. E interessante que quando Jesus menciona o Espírito de verdade, é como se nós falássemos sobre a alma da terra. Embora alguns grandes estudiosos e palestrantes de fato afirmem que o Espírito de verdade é o próprio Jesus se manifestando, e não temos condições de contestar em absoluto, dada a nossa ignorância em relação à grandeza desse estudo, podemos afirmar que, se não é o próprio Mestre, são irmãos, espíritos superiores, um conjunto, uma congregação de espíritos superiores que falam em nome de Jesus. Mas o interessante que nós vemos neste capítulo, que é o menor capítulo do Evangelho, são 3 folhas e meia, enquanto Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo anterior, tem 16 folhas. Nesta comunicação do Espírito da Verdade, ele vai nos dizer: sou o grande médico das almas, ou seja, sou a primeira pessoa do singular. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos e os sofredores são os meus filhos prediletos. E ele continua: tomai, pois,
por divisa o devotamento e a abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. É como se o próprio Jesus esteja falando conosco. Em outro momento, o mesmo Espírito de verdade nos traz uma comunicação dizendo: em verdade vos digo, como o próprio Jesus se manifestava, em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Ou seja, o sublime objetivo da vida. Resgatamos, sim, erros de um passado sombrio. Trazemos uma bagagem repleta ainda de erros, de dissensões, de enfrentamentos, orgulho e egoísmo, mas o amor do Cristo é tão imenso que ele representa a presença de Deus em nós e nos afirma também no desenvolvimento da prece dominical, antes de nos queixarmos da sorte em que iramos de nós mesmos, ou seja, avaliemos em nós mesmos, se não teria estado em nossas mãos evitar os sofrimentos pelos quais estamos passando. Então, quando refletimos assim, e a justiça divina precisa ser aplicada, e nós, como espíritos imortais, fora do corpo físico, ampliamos a nossa consciência e sabemos claramente que devemos passar pelo crivo, pelo que era chamado a pena de talião. Precisamos passar e necessitamos passar, resgatar os erros, reparar as faltas. E nada melhor do que ter um Consolador que nos inspira coragem, paciência e resignação. Sofrer com Jesus é sofrer muito menos do que sem Ele. Sem o Mestre, sem as orientações que Deus nos passa, estaríamos completamente abandonados. E é como vemos nesses bilhões de espíritos encarnados, onde em várias manifestações religiosas ainda existe tanta intolerância, tanta ignorância do real objetivo da vida, de para onde vamos nos encontrar fora do corpo físico. Felizmente, graças ao bom Deus que nos enviou o Mestre Jesus, que será assim uma unanimidade no determinado momento em que os homens deixarem de lado a violência moral, ampararem os seus semelhantes, o forte sustentar o fraco, em vez de o esmagar, como bem diz no Evangelho, e todas as mentes do bem, poderosas e com autoridade, voltarem-se para atender aqueles mais necessitados. Então, um só corpo se formará. Teremos condições de desenvolver neste planeta uma reencarnação cada vez mais produtiva. E quem sabe, no futuro distante, estaremos vibrando em outros planetas, em outros universos, porque este é o objetivo do espírito. Evoluir sempre, como diria Kardec, e participar do processo de cocriação no universo infinito, onde bilhões e bilhões de galáxias nos mostram a grandeza de Deus. Meus irmãos, Jesus
como guia e modelo, como dissemos, nos mostra o caminho que devemos seguir. A reforma íntima precisa ser trabalhada. Devemos, como o próprio Espírito de Verdade nos chama a atenção no capítulo O Cristo Consolador, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, somente com o amor como escudo, abrindo os caminhos do bem, e o entendimento que nos é fornecido pelo conhecimento, pelo estudo, pelo desenvolvimento desta fé raciocinada, em que você sabe que crê e por que crê. Somente assim nós vamos conseguir, seguindo adiante, nos comprometer e realizar o que afirmamos em um verdadeiro contrato com a espiritualidade, com as responsabilidades que assumimos, e retornar ao plano espiritual e sermos recebidos, como bem diz também no Evangelho, nessa parte da prece dominical. Quando, Senhor Deus, te aprouver retirar-nos deste mundo, faz que possamos nos apresentar diante de Ti, diante de Jesus, mesmo que ainda não percebamos, mas diante daqueles que nos amaram quando estavam conosco e quando nos deixaram partir no processo da reencarnação, sermos recebidos livres de toda animosidade, a exemplo de Jesus, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. O exemplo do Mestre, o ensinamento que ele nos deixa, é tão fabuloso e ainda não temos condição de perceber a grandeza, mas implorando a Deus, como diz na prece por entendimento, que eu sempre cito, tenho um prazer imenso de citar, induze-nos, Senhor Jesus, à prática do entendimento que nos fará observar valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, mas sim como um manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. Ou seja, que valores são esses? Os valores espirituais, os valores morais, que, sem falsa modéstia, nós, como espíritas, estamos trabalhando por merecer e desenvolver, e vemos tantos irmãos desenganados, desorientados, então a eles devemos esse tipo de amparo, de orientação, pelo menos exemplificar o que Jesus nos colocou, para que eles, vendo em nós essas pequenas virtudes que estamos desenvolvendo e da nossa felicidade, do nosso entendimento, até mesmo nos momentos de dor e sofrimento, possam pensar, peraí, eu preciso encontrar esse caminho. Como que alguém consegue, mesmo em momentos tão difíceis, sorrir para a vida, acreditar, ter esperança? Quando Jesus afirma que não devemos temer, o próprio profeta Isaías menciona: não temas, estou contigo. Jesus afirma que devemos ter bom ânimo, não devemos temer, que se o mundo habita no maligno, o próprio Jesus venceu o mundo. Então a paz, como nós dizemos, a paz que ele nos deixa é a paz do exemplo, é a paz que ele demonstrou, é essa paz que devemos buscar, é esta paz que precisamos procurar. Olha, meus irmãos, lembrando mais uma passagem, quando Jesus afirma que devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir.
Ou seja, é desenvolver essa capacidade de, quando observarmos com a vista dos olhos físicos e ouvirmos com os ouvidos deste corpo orgânico, captando a mensagem, codificar corretamente as orientações que nos são passadas. Porque muitas coisas entram e saem, e muitas coisas que vemos nos deslumbram, mas que não nos trazem absolutamente nenhum acréscimo, não acrescentam em nada na nossa vida, no nosso desempenho e desenvolvimento espiritual. Enfim, gostaríamos de finalizar quando Jesus fala, através do Espírito de Verdade, sobre a abnegação e o devotamento, que são duas virtudes a serem desenvolvidas, e elas dizem respeito a qualquer momento da nossa existência enquanto encarnados. Se somos abnegados naquilo em que fazemos e naquilo em que buscamos do bem, transmitimos este comportamento e demonstramos como bons exemplos, teremos êxito na nossa caminhada, até mesmo nas questões de ordem material, que são importantes, as coisas que nos são necessárias à vida, não no supérfluo. E o devotamento, que é a intensidade com que desenvolvemos um determinado trabalho, alguma atividade útil, seja ela qual for, no lar ou fora dele, na casa espírita, no ambiente religioso, seja qual for, nesta vida de relação, nesta vida tão atribulada, em que nos encontramos com milhares e milhares de semelhantes, que tenhamos sempre um sorriso, que tenhamos sempre uma forma de abordar os nossos semelhantes, estimulando o bem, como bem diz também na prece de Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier: no silêncio do dia que amanhece, venho pedir-te paz, sabedoria e força. Quero ver o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso, prudente e ver além das aparências. Teus filhos como tu os vês, Senhor. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e eu acrescentaria: protege nossos pensamentos contra todas as iniquidades, que somente de bênçãos se encham nossos espíritos, e que todos que a nós se achegarem sintam a tua presença, Pai. Humildemente nós vos pedimos. Se assim for, vamos desenvolver nossa capacitação orgânica, nós que somos espíritas e precisamos tanto da mediunidade para nos interligar entre nós, irmãos encarnados, com os nossos queridos irmãos desencarnados e receber as intuições dos bons espíritos que vão nos aproximar cada vez mais deste grande amor, deste grande e imenso coração, que é o coração do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Que Deus nos abençoe. Olá, meus irmãos. Muito boa noite. Diante da graça e a permissão do Pai, estamos aqui, mais uma vez, todos juntos, para um momento abençoado. E que esse momento, meus queridos irmãos, seja um momento de puro privilégio, que vocês terão a oportunidade de orar, pedir e agradecer. Então vamos pedir ao Pai que Ele vos abençoe, que Ele vos ilumine, que Ele afaste do caminho de cada um de vocês as maldades, os perigos, os obsessores, os maus olhados, os invejosos, a dor do corpo físico,
a dor do espírito. Mas também não esqueçam de agradecer a oportunidade de vocês estarem nesse momento aí. Agradeçam lá do fundo do coração, pois muitos não tiveram essa oportunidade de estar aqui nesse momento para agradecer. E vamos orar para pedir com o Pai que Ele nos conceda a saúde, que Ele nos conceda a luz para iluminar o nosso caminho. Diante disso, Pai amado, dai a todos esses teus filhos que nesse momento te suplicam a saúde, a coragem, a força, a sabedoria para continuar em sua caminhada terrena. Abençoa, Senhor, a cada um deles. Estende tua mão santa sobre o coronário de cada filho, para que eles possam, nesse momento, receber a tua bênção e a tua graça. Dai-nos, Senhor, da tua doce paz, aquela paz que prometestes aos teus discípulos. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turvem vossos corações, nem se arreceis. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que assim seja.